Fala pessoal, nesse vídeo a gente vai te ajudar a escolher qual a motobomba é a recomendada para sua piscina. Muita gente tem dúvida, será que para hidromassagem, para cascata, para o conjunto filtrante, né, a motobomba que joga para o filtro de areia, é a mesma motobomba? Como é que eu escolho? Qual que eu escolho? A gente vai te ajudar nesse vídeo. Pessoal, não é muito difícil, tá? Existem dois tipos de motobombas diferentes quando a gente fala para piscina, tá? Essas são as motobombas com pré-filtro, que a gente trouxe aqui, e as motobombas sem pré-filtro. Esse aqui é um primeiro ponto. O pré-filtro, pessoal, ele é uma cestinha, nada mais é do que uma cestinha, tá? Que vai ficar aqui objetos, folhas, galhos, coisas que a motobomba pode puxar da piscina, elas vão ficar presas nesse pré-filtro e não vão passar para o próximo estágio. O pré-filtro, motobombas com pré-filtro são recomendadas para o filtro de areia, por exemplo, porque às vezes se você não colocar uma motobomba com pré-filtro para o filtro de areia, você pode acabar jogando algum detrito, algum tipo de sujeira que pode quebrar o seu filtro de areia, por exemplo, né? Então é importante para o caso, por exemplo, do conjunto filtrante, né, da motobomba para o filtro de areia, ter um pré-filtro. Agora, se você vai, por exemplo, colocar a motobomba para uma hidromassagem, por exemplo, o pré-filtro muitas vezes acaba não sendo necessário, tá? Então esse tipo de motobomba aqui, que é uma motobomba sem pré-filtro, são motobombas muito utilizadas para hidromassagem, tá? Algumas dicas que eu dou aqui, pessoal. Aquecimento. Cara, coloca uma motobomba com pré-filtro, tá? Coloca uma motobomba com pré-filtro, porque vai proteger o teu aquecimento. Então, sempre quando vai jogar uma motobomba para algum tipo de sistema, né? Ou seja, quando eu vou jogar para uma placa de aquecimento solar, quando eu vou jogar para um trocador de calor, quando eu vou jogar para o filtro de areia, para algum objeto assim de valor na tua piscina, é importante ter esse pré-filtro para proteger. Se é para uma hidromassagem, algo mais simples, uma motobomba sem pré-filtro já vai atender perfeitamente. Inclusive, mais uma dica aqui é a questão da potência, né? Geralmente a gente costuma utilizar meio cavalo para cada 2 bicos de hidromassagem quando a gente fala de motobomba para hidro, tá? Porém, além da potência da hidro, você precisa se atentar à hidráulica, tá? Então, você colocar uma motobomba de meio cavalo para 2 bicos de hidromassagem, mas você colocar muito longe da de hidromassagem, ou tiver muita curva, você pode acabar perdendo a pressão no final. Então, além de escolher a motobomba certa, quando a gente fala de hidromassagem, tem toda uma questão de hidráulica que precisa ser muito bem estudada para você não ficar ali com baixa vazão, com problema de vazão. Outro problema comum de problemas de hidráulica na hidromassagem, às vezes um bico de hidromassagem com uma pressão forte, os demais sem pressão. Então é bem importante estar atento a isso também. Outro ponto importante, cara, vai anotando, é muita dica boa, hein? Outro ponto importante, tem muitos momentos da piscina, muitos locais diferentes que você precisa ter uma motobomba dedicada. Então quando a gente fala de aquecimento, fundamental ter uma motobomba dedicada. Não é recomendável você colocar uma motobomba só e aí colocar a mesma motobomba para o filtro, para a cascata, para a hidromassagem, para o aquecimento. Cara, não é o ideal, tá? Até porque boa parte desses sistemas eles são automatizados, né? E se você colocar a mesma motobomba para tudo, acaba não funcionando tão bem. Você vai perder eficiência de aquecimento, vai perder eficiência de tratamento no momento da filtração ali. Então o ideal é que você tenha uma motobomba dedicada para cascata, uma motobomba dedicada para o filtro de areia, uma motobomba dedicada para aquecimento. Diferente, por exemplo, do gerador de cloro e ozônio. Como eles vão no cano de retorno da piscina depois do filtro de areia, você não precisa de uma motobomba para um gerador de cloro ou para um gerador de ozônio, nem para um dosador de cloro pastilha, por exemplo. Mas, quando a gente fala de aquecimento, quando a gente fala de hidromassagem, cascata, é muito importante ter um filtro de areia específico, tá? Além disso, é importante você saber a potência que você vai precisar. Não necessariamente toda motobomba atende qualquer tipo de piscina, por exemplo, né? Qualquer filtro de areia. Inclusive tem um vídeo que a gente vai deixar no card aqui que fala sobre como escolher o filtro e a bomba para o conjunto filtrante, né? Porém, para outros contextos também é muito importante, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu falei da hidromassagem, né? A distância que está essa motobomba do ponto que vai sair a água. Quando a gente fala de aquecimento, eu vou colocar um aquecimento solar, qual que é a altura que vai estar esse aquecimento solar, qual que é a distância que vai estar da casa de máquinas, tudo isso é fundamental para que você possa escolher
uma potência adequada, tá? As minhas recomendações é que você utilize os manuais do fabricante, né? E compare com as características da tua piscina. Isso é uma primeira boa dica, né? Não dá para ir no chute quando a gente fala de motobomba, de piscina. Mas eu tenho um amigo que tem uma piscina menor do que a minha e usa tal motobomba e funciona. Não necessariamente vai funcionar na tua piscina, porque tem a questão de onde está instalada essa onde está a casa de máquinas em relação à piscina, onde está o produto, né, seja o aquecimento ou alguma coisa em relação à casa de máquinas. Então é muito importante se atentar a esses detalhes para não ficar na mão, tá? Então, as motobombas você vai ter desde modelos com 1/4 de cavalo, 1/3 de cavalo, até motobombas de 3, 5 cavalos. Então, assim, o que elas vão atender depende do contexto da tua piscina. Então, é bem importante avaliar isso, tomar esses devidos cuidados para não ter problema. E, é claro, reforço, a gente tem o nosso contato no WhatsApp bem no começo da descrição do vídeo, então se você, às vezes, vendo todas essas informações com na dúvida, precisa conversar com alguém, tirar alguma dúvida, pode nos chamar ali, que a gente faz questão de ajudar com o maior carinho do mundo, tá? O importante é que você faça essa avaliação para colocar uma motobomba adequada. Uma motobomba é um item fundamental em piscina, tá? Então, escolher uma boa marca também é importante para que você não seja surpreendido depois com algum problema. Último ponto, dica importante aqui, é a questão das motobombas autoescorvantes, né? Existem motobombas autoescorvantes para piscina, tá, pessoal? O que é isso, né? Basicamente, a motobomba, ela joga água para algum local, né? Mas como é que a água chega até ela, né? A água chega por gravidade, na maioria das vezes, tá? Então, geralmente você vai perceber que as casas de máquinas, elas ficam no mesmo nível da água da piscina, ou para baixo, né? E por conta disso, a água já vem naturalmente até a motobomba. É ela que direciona a água para um outro local. Existem motobombas, são normais, que elas não puxam a água, tá? Elas só jogam água a partir do momento que a água já chegou até elas. As motobombas que puxam essa água são as motobombas autoescorvantes. Então, se você precisa puxar a água, vamos supor, você tem uma piscina e você precisa colocar a motobomba um pouquinho acima do nível da água, você vai precisar de uma motobomba autoescorvante. E um detalhe importante no contexto de piscina, as motobombas autoescorvantes também não fazem milagre, então elas não podem estar muito acima do nível da água. Essa característica de ser autoescorvante, ela é para auxiliar ali um desnível, né? Alguma necessidade pontual de diferença da motobomba com a superfície da água, tá? Então, assim, se você colocar uma motobomba autoescorvante para puxar 2, 3 metros de altura, provavelmente isso não vai acontecer. Existem algumas coisas que dá para fazer, para tentar mudar ali, mas no contexto geral, se você quer colocar a motobomba alguns centímetros, sei lá, 20, 30 centímetros acima do nível da água, porque talvez em alguns locais é mais difícil a casa de máquinas ou algum problema, aí opte pelas motobombas autoescorvantes que vão ter essa característica de puxar a água, tá bom? Se você ficou na dúvida ou precisa de ajuda para escolher ainda assim, nos chame no WhatsApp que a gente vai te ajudar com o maior carinho do mundo. Valeu, um abraço!